Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 25 ao dia 31 de janeiro. E a gente nessa semana vai continuar naqueles processos de intensificação aí das nossas emoções, das questões que a gente tem que encarar de certa forma na nossa vida, para que haja um processo de mudança profundo e efetivo, tá? A gente vai ter aí uma semana de lua cheia pela frente, e a lua cheia ela é sempre o ápice de um pequeno ciclo, né, que são os 28 dias que a lua passa, né, por todo o ciclo astrológico, mas também o ápice de um grande ciclo maior que começou na lua nova em Leão, lá em agosto do ano passado. Então aqui a gente pode pensar, por exemplo, o que vem acontecendo na sua vida desde então, porque esse processo vai chegar aí nesse ápice. Eu vou dar um exemplo pessoal só para você entender. Lá em agosto do ano passado foi quando eu comecei a entrar num processo de burnout. Eu cheguei no meu limite ali de trabalho, de excesso de autocobrança, da mente muito agitada, eu ficava o tempo todo vivendo para o trabalho. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre a síndrome da impostora, eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir, se conectar com essas informações, para quem também sente que está sentindo esse peso todo, né? Então, se eu pensar de lá para cá, eu venho lidando com esse processo, eu venho lidando com essas questões, e agora é como se elas chegassem num ápice. E eu confesso que faz sentido porque eu tô numa fase de muitas resoluções em relação a isso, do que eu vou fazer daqui para frente, como que eu vou organizar melhor meu tempo e a minha vida para que eu não chegue nesse estado de novo. Então pode ser que agora, né, na sua vida também, você perceba esse movimento. Então observa, às vezes são coisas mais sutis, às vezes são coisas mais claras, mas tenta fazer essa reflexão porque vai ajudar bastante a entender qual processo você pode estar passando aí durante essa semana. Para quem entende um pouquinho mais de astrologia, pode dar uma olhada também na casa em que tem Leão. Então é como se os assuntos dessa casa estivessem iluminados. Na verdade, como a lua cheia ela é um eixo, né, o sol de um lado lá em Aquário, iluminando a lua lá em Leão, a gente precisa olhar melhor o eixo de Leão e Aquário no nosso mapa para entender os processos que estão ali alinhados. Eu também já fiz um vídeo ensinando a tanto fazer o mapa astral no site astro.com, quanto entender o que significa cada casa. Então, se você não entende nada de astrologia, pode ser que esses dois vídeos ajudem você a fazer essa identificação, se você quiser mergulhar mais fundo. Então, eu vou deixar o link aqui também. De maneira geral, a energia de Leão, ela evidencia muito as questões do nosso ego e do nosso eu pessoal. Então aqui, né, o ego ele é muito mal visto, mas o ego é a nossa identidade. Então eu diria que é como se evidenciasse, porque a lua é o nosso inconsciente, a visão que a gente tem da gente mesmo, né? Como a gente se olha, como a gente se vê. E apesar da gente achar que às vezes algumas pessoas são egoístas ou elas só pensam nelas, a maioria das pessoas, elas estão o tempo todo projetando, ou seja, ela age de acordo com o que ela acha que o outro vai achar dela. Então a gente fica nesse jogo, né, de espelhos, que eu gosto bastante de trazer aqui também. Então muitas vezes a gente precisa olhar pra gente com mais sinceridade e não de acordo com aquilo que eu quero que o outro veja em mim, mas realmente sentindo quem eu sou, aceitando quem eu sou principalmente e buscando ser uma melhor versão de mim mesma a cada dia. Então eu acho que esse deve ser o foco aqui de maneira geral, a gente tentar se melhorar o tempo todo e tentar olhar melhor para esse personagem que a nossa alma escolheu ser, porque aqui o ego, ele é esse invólucro, ele é essa personalidade, né, que tá dentro desse corpo, vivendo essa experiência terrena. É nele que a gente tem que focar para experienciar a vida da melhor forma, né? A única forma que a gente tem, na verdade, de experienciar. Então, quanto melhor a nossa relação com a gente mesmo, quanto mais a gente se ama de uma maneira profunda e se aceita
aceita de verdade, mais leve é a vida, mais leve é conviver com a gente mesmo, porque não tem como a gente sair do nosso próprio corpo, da nossa própria presença, né? A gente sempre vai estar acompanhado da nossa própria presença. A gente precisa aprender a conviver melhor com ela, sem tanta autocobrança, sem tanto peso, e se tornar uma prioridade na própria vida, né? Se colocando em primeiro lugar, colocando em primeiro lugar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja. Eu acho que esse também é um dos nossos maiores aprendizados. Na segunda, a Lua ela amanhece em Gêmeos e ela fica nesse signo até as 4 da tarde. Então a gente tem aí um início de semana bem confuso, cheio de coisas, com muita tendência para a gente dispersar a nossa atenção, dispersar a nossa energia, porque Gêmeos tem um pouco dessa coisa plural, de ficar perdendo um pouco a atenção com várias opções, né? Então a gente precisa tomar só um pouquinho de cuidado com isso. Aí quando a Lua entrar em Câncer a partir das 4 da tarde, a gente vai ter um acesso mais fácil ao nosso mundo emocional. Então pode ser que a gente se sinta mais sensível, pode ser que algumas memórias venham à tona e que as nossas emoções fiquem mais à flor da pele, principalmente porque a gente está se encaminhando para uma lua cheia nessa semana. Então vai intensificar tudo que já tem dentro da gente. A lua cheia, ela só intensifica as emoções que já estão aqui dentro, ela não causa nada, né? Não tem como alguém vir de fora e colocar isso dentro da gente. Então, para cada pessoa, vai acentuar aquilo que talvez ela vinha reprimindo, vinha escondendo, muitas vezes da gente mesmo, né? A gente tem essa tendência de negação, porque é um mecanismo mesmo do nosso cérebro de autoproteção. Então a gente precisa estar atento o tempo todo, se auto-observando. Esse é o verdadeiro autoconhecimento, a gente se conhecer de verdade e não tentando enxergar uma pessoa que a gente não é e que a gente queria ser. É realmente ser sincero com a gente mesmo, tá? Então vai ser importante a gente olhar para as nossas emoções aqui e nos acolher. O foco deve ser em autocuidado. É perceber que se a gente estivesse sobrecarregando emocionalmente ou até fisicamente com muitas demandas, a gente dá um passo atrás, a gente retroceder, entender que a vida não é uma corrida e a gente se cuidar, se acolher. Vai ser muito importante ter paciência e calma com o nosso processo e aceitar tudo aquilo que vem. Na terça, o Sol em Aquário faz um aspecto desafiador com Urano que está em Touro. Isso pode acentuar essa questão das mudanças na nossa vida. Então, se tem alguma coisa ali, algum velho apego, alguma velha ideia que a gente precisa soltar e que isso vai nos levar para algo melhor, aquilo pode ficar assim mais evidente ou surgirem situações que vão trazer esse confronto ou um conflito, às vezes interno, tá? Não precisa ser necessariamente algo externo, uma situação mesmo, mas pode acontecer também. Mas se acontecer é para mostrar o que a gente precisa mudar, é para mostrar alguma teimosia, algum apego, alguma rigidez, porque aqui a gente está falando de 2 signos fixos. Então a mudança ela é não só necessária como compulsória, ou seja, obrigatória. A gente está mudando o tempo todo, a gente olha ao nosso redor, a natureza, a vida está o tempo todo nesse processo de movimento. Se a gente insiste em ficar parado no mesmo ponto, a gente vai ser empurrado, né? A própria inércia, em algum momento, ela tem que dar lugar ao movimento. Na quarta, a Lua entra em Leão só quase meia-noite ali, então na verdade ela passa o dia todo em Câncer e aí quinta e sexta ela fica o dia todo em Leão. Nesse momento a gente vai ter a lua cheia, a gente vai ter esse encontro, né, na verdade confronto aí de Sol e Lua, e o Sol vai iluminar questões inconscientes relacionadas ao nosso ego, a nossa própria visão da gente mesmo. Pode ser que ele venha iluminar alguns apegos, algumas ideias, algumas questões sobre a gente mesmo, algumas visões que a gente tem sobre nós mesmos que precisam ser iluminadas para serem transmutadas, para que a gente mude, para que a gente transforme, para que a gente saia muitas vezes de uma autoilusão. A gente tem uma tendência a se ver como muito menos do que a gente realmente é. E aí a gente fica projetando fora todas as nossas dores. Então a gente procura defeito nos outros para se sentir melhor, para pensar, ah, essa pessoa também é ruim tanto quanto eu, ela também tem defeitos assim como eu, porque no fundo a nossa autovisão ela é muito negativa, né? A gente tem essa tendência natural de autopreservação, inclusive, né? Porque vai que eu me abro
acho uma pessoa com uma característica positiva e alguém vai lá e fala que não, ou mostra, inclusive prova que não, né? Aquilo vai ser muito desmoralizante. Então o nosso ego ele tá o tempo todo tentando se mascarar, tentando se proteger. Então a maioria das ideias que a gente tem sobre a gente, das opiniões que a gente tem sobre a gente, não são verdade. Nós somos muito maior do que isso. Nós temos um potencial ilimitado de sermos aquilo que a gente quiser ser. Só que enquanto a gente fica preso nesse nível de consciência, né, muito identificado com a aparência, com as ideias que eu tenho a respeito das coisas e não necessariamente com esse nível mais profundo do meu ser, eu acabo presa nessas questões, nessas situações, atraindo pessoas que vão espelhar o que eu estou vibrando. Então são questões muito mais complexas do que a gente imagina que estão envolvidas e a gente precisa tomar consciência delas para entender por que eu me coloco nessas situações, por que eu atraio esse tipo de pessoas na minha vida, porque no fundo eu tenho alguma autovisão muito distorcida que eu preciso transformar. Então quando eu vejo o que me acontece como um sinal, como um alerta, eu foco no que eu realmente posso fazer com aquilo e eu não fico presa num nível mais baixo de vitimização. Então observa, fica atento e se você puder, coloca num papel, escreve numa lista o que eu acho sobre mim mesmo ou sobre mim mesma e coloca ali tudo. O que você acha de características tanto positivas, qualidades que você tem, mas o que você acha de você mesmo num sentido também um pouco mais negativo e analisa e avalia o que você está colocando ali, né? Faz sentido? Quem falou isso para você? Por que você acredita nisso? Você acredita que você pode melhorar? Faça uma autoanálise, isso vai ajudar muito você a se libertar de vários padrões aí que você vem se colocando, tá? E aí depois que você fizer essa análise, faz um outro exercício que é colocar qual é o meu eu ideal. Qual seria a melhor versão de mim mesma disponível, tá? E aí você coloca tudo o que você gostaria de ser e se imagina já sendo essa versão sua, mais calmo, mais tranquilo, que vê as coisas com mais leveza, mais alegre, mais bem-humorado. Coloca o que você sentir. Eu tenho certeza que esse exercício também vai te ajudar a trazer muito mais clareza do que você pode ser e do que você pode alcançar. Não no sentido de algo que tá fora, que tá longe, que não é quem você é hoje, porque já é você, só que tá escondidinho aí dentro, e aí você vai dar força para essa energia sair e se manifestar na sua vida. No sábado, a lua amanhece em Virgem e ela passa o fim de semana todo aí, sábado e domingo o dia todo. E ela vai ativar Mercúrio, que rege esse signo, que também nesse dia, no sábado, dia 30, vai ficar retrógrado no signo de Aquário. Aqui a gente tem um período bem claro pedindo limpeza, revisão, reflexão. É como se a gente já tivesse tido aí o primeiro mês do ano, né? E a gente vai estar oficialmente, inclusive, encerrando esse mês, e a gente já tivesse tido uma ideia do que a gente vem trazendo até aqui, né? De que padrões a gente vem repetindo, do que a gente já conseguiu mudar desde o início do ano e estão alinhados, né? Com aquela mudança que você se propôs no início do ano. Inclusive, se você quiser entender melhor sobre essas questões de metas, eu acho que a energia virginiana fala muito disso, né? Essa questão da disciplina, do foco, das listas, né? De intenções. Eu fiz uma live semana passada falando um pouquinho mais como a gente pode realizar nossas metas de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, tá? Eu acho que essa live, esse conteúdo pode ajudar muito você a direcionar daqui para frente como que você vai lidar com todas as intenções que você se colocou lá atrás e com as frustrações, inclusive, que você vem vivendo hoje por talvez não ter conseguido alinhar, né, o seu desejo com o seu eu que tá vivendo aquilo, tá? Então eu acho que pode ajudar bastante. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. Então, se a gente quiser que realmente 2021 seja diferente, a gente vai ter que mudar alguma coisa em nós. Caso contrário, a gente vai vivendo da mesma forma, pensando, agindo, vibrando do mesmo jeito e a gente vai continuar atraindo as mesmas situações. Então, para sair dos velhos problemas, a gente tem que buscar novas ideias, a gente tem que nos alinhar com novas soluções, tá? Então, nesse momento é muito importante a gente fazer
qualquer tipo de limpeza, inclusive da casa, se tem algum cômodo ali com energia parada, com coisas velhas guardadas, é o momento da gente perceber o quanto a gente está espelhando fora as nossas bagunças internas. Então sim, serve também esse tipo de limpeza, mas também de refletir, de revisar, de fazer ali um trabalho mais direcionado para aquilo que a gente deseja daqui para frente. Porém, a dica principal é sem autocobrança, sem pressão, sem essa necessidade de atingir a qualquer custo. Eu acho que quanto maior a leveza, mais fácil as coisas acontecem, porque se torna algo natural, se torna o nosso estado de ser e agir, porque simplesmente é o melhor que a gente pode fazer ali. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou a carta Florescimento. E essa carta, ela é muito bonita, né, visualmente falando. Eu gosto dessas cartas coloridas, alegres e que já passam uma energia positiva só pela imagem ali, pela palavra, né? E a gente com certeza vai estar sendo convidado a florescer, ou seja, a deixar o nosso eu interno vir à tona, nossa melhor versão, sair de dentro de nós, sair do casulo e tomar conta da nossa vida para manifestar uma realidade mais positiva pra gente. Não tem como a gente viver essa vida que a gente espera se a gente não for essa pessoa que está alinhada com essa frequência para viver essa vida, tá? Então a gente precisa principalmente focar no nosso eu, como eu vou ser ou como eu preciso ser para isso acontecer, tá? Mas não no sentido de esforço, mas no sentido de naturalmente me dirigir para esse estado de ser, vibrar e sentir, tá? No tarot tradicional, essa carta está alinhada com a energia da Rainha de Ouros, que é uma carta que fala muito de manifestação, crescimento material. Então aqui a gente está sendo convidado a manifestar de uma maneira concreta, ou seja, eu não fico só nas minhas ideias, eu não fico só nos meus sentimentos, eu realmente sou aquilo, eu ancoro essa frequência na minha vida, é algo palpável, é algo visível, é nisso que a gente precisa focar, o que eu posso ser e como isso vai me direcionar para aquilo que eu quero e mereço viver, tá? Então essa semana simplesmente permita que algo floresça dentro de você. Faça aquele exercício que eu sugeri lá atrás, né? Coloca a sua melhor versão ali no papel, olha com sinceridade para como você se vê hoje, porque ali tá a chave para tudo que você precisa transformar e mudar a sua própria visão sobre você, porque quem você quer ser, essa melhor versão, ela já existe e a gente precisa só se conectar com ela, aceitá-la e convidá-la para emergir. Esse é o processo de florescimento que a gente está sendo convidado a passar e principalmente a permitir durante essa semana. Então a pergunta que eu quero deixar para você essa semana, muito alinhada com tudo isso que eu falei sobre a nossa melhor versão, é que aspecto do seu eu mais elevado, a sua melhor versão, você quer acessar essa semana. Coloca para mim aqui embaixo como você já é e você apenas ainda não se conectou com isso, não deixou que isso viesse à tona e essa semana você vai permitir. Eu quero que você tenha certeza de verdade que esse aspecto seu já está aí dentro e ele está só esperando você se alinhar com ele, você tomar consciência disso e deixar que ele venha naturalmente. Vai ser um processo natural, sem esforço, sem a gente precisar ficar ali se forçando para ser uma coisa que a gente não é, porque eu tenho certeza que você já é essa versão. E como a lua da semana é uma lua cheia, eu vou deixar o link aqui embaixo também para meditação de lua cheia, se você quiser se conectar com essa energia, tá? Por ser uma semana mais intensa emocionalmente, o cuidado que a gente tem que ter é com as nossas emoções, os nossos sentimentos, no sentido de acolhê-los, não ficar brigando com isso, não ficar talvez projetando muito fora. É o momento da gente realmente se acolher mais, a gente ficar mais com a gente mesmo, entender o que todas essas emoções querem nos mostrar, que a gente não está conseguindo ver dentro de nós. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui para mim, por favor. E também se inscreva no meu canal para ele continuar crescendo e atingindo cada vez mais pessoas, levando essa mensagem de alinhamento com a nossa energia, com o nosso céu interior. A gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme. Tchau, tchau.